É primavera e os quintais estão floridos. Você vai conhecer a moradora de Pouso Redondo que encontrou nestas belezas uma saída para a depressão. Que é uma coisa que tu vem olhar, daqui a pouco tu tem que ir lá olhar de novo, porque tu não te cansa em ver. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor. E nesta edição, primeira da primavera, você vai ver também. Para manter quintais, hortas e pomares sempre saudáveis, a dica para preparar o biofertilizante. O resultado que nós temos aqui no Cetresma, aqui a gente pode mostrar para vocês, né? Vale a pena você fazer, que o custo é super baixo e a produção é super boa. 3 meses depois do início dos pastejos, nós vamos mostrar como foi a experiência com o trigo na propriedade de produção de leite em Presidente Nereu. A diferença, a gente não percebe diferença na oscilação, no resfriador, na medição de leite. Seguro agrícola, é bom ter. Pelo menos você tem uma coisa quase que garantida, né? Você vai saber como se faz uma vassoura de palha. Queijos de ovelha produzidos em Petrolândia conseguem 5 certificações em concurso nacional. E na receita da semana tem a falsa mussarela. A dica é para fazer estas versões temperadas, que agregam ainda mais sabor. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola inédito está só começando. Vale Agrícola é compromisso com a informação. Nós mostramos aqui no programa o início dos testes com o trigo para pastejo. E agora chegou a hora de ver os resultados. A primavera chega com sensação de dever cumprido. Setembro e a pastagem ainda está assim, verde, com alimento farto para as vacas de leite da família Resine de Presidente Nereu. É o primeiro ano que, ao invés da aveia, eles plantam a variedade de trigo para pastejo. A gente tem uma área pequena, porém a diferença, a gente não percebe diferença na oscilação, no resfriador, na medição de leite. Então é excelente. Esta é a nossa terceira visita na propriedade. O Ederson semeou a variedade Lennox em maio. Em junho, as vacas entravam para o primeiro pastejo. O trigo na pastagem ainda é novidade. Neste inverno, 4 propriedades da região do Alto Vale do Itajaí fizeram testes com a cultivar, que vem para preencher a lacuna de alimentação do gado no inverno. O grande gargalo do produtor, ele é sempre quando sai da pastagem do verão e entra para o outono, onde se encontra o quê? Uma baixa na qualidade de verão, está indo embora, a pastagem de inverno muitas vezes não está implantada, e aí o produtor se pega o quê? Sem pasto. Porque o intervalo até tu ter o azevém é complicado. Aí aquela parte de fevereiro para frente é complicado. Se semeia o azevém cedo, ele termina muito cedo. Então essa vai ser a grande jogada. E não tem como ser diferente. Sem pasto, o custo de produção fica lá em cima. Prejuízo na certa. O trigo pode ser plantado em março e, com a correta aplicação do adubo nitrogenado, garante produção até setembro. Onde eu consigo liberar essa área muitas vezes para quem quer produzir silagem de milho, e eu tenho uma área do lado onde eu consigo tirar meus animais e trabalhar com as minhas outras pastagens de inverno, o qual já estão bem estabelecidas, e eu consigo substituir de novo e trabalhar com essa produção de leite. Ou seja, eu vou ter pasto o ano inteiro trabalhando com as cultivares. Aqui, por falta de semente na época ideal, nós semeamos aqui em maio, né? Então, esse próximo ano nós vamos semear em março, conforme a orientação da Biotrigo. Tenho certeza que nós vamos ter uma longevidade de pasto de inverno maior.
Segundo a Biotrigo, a cultivar tem o potencial de chegar a uma taxa de acúmulo diário de até 100 kg de matéria seca por hectare. Tolera bem o pisoteio dos animais e tem boa sanidade foliar, com resistência a doenças como ferrugem e brusone, as duas causadas por fungos. E o sistema agressivo dele. Quando eu tenho um sistema pasto, eu tenho uma vaca que vai lá pelo bocado e vai pegar aquela planta. E ele tem que ter um sistema de enraizamento muito agressivo para a vaca não arrancá-lo. Uma das principais características desta variedade de trigo é a alta capacidade de rebrota. Aqui na propriedade da família Resine já é o 6º pastejo. A gente brinca que ela se automutila, né? Então ela vai botando folha, vai entrando folhas em senescência, vai botando folha, vai entrando folhas em senescência. Então ela tem uma alta capacidade de rebrote. Então ela pode ser sim pastejada muitas vezes com folhas sempre sadias. O trigo é rico em fibras e, com isso, 80% da planta é aproveitada pelo animal. Por ser apenas folhas, permite maior absorção também dos nutrientes, o que converte na produção de leite. A variedade também foi desenvolvida para ter constância na oferta de proteína. Quando eu entro com esse meu animal na primeira pastagem ou no primeiro dia de pastejo, ele está com 22% a 25% de proteína. Quando eu estou saindo lá em agosto, essa minha proteína desse meu pasto continua a mesma coisa. Então eu não tenho mais essa minha oscilação dentro das dietas, onde eu tenho a determinadas épocas eu tenho maior produção de leite, cai a qualidade do pasto. Não, a gente manteve o pasto. A safra já começou e é hora de fazer o seguro agrícola. Quem já perdeu produção por causa do clima, sabe do que eu estou falando. Nas terras da Valada Itoupava, seu Melito já prepara o solo para receber a semente de arroz, que trará o sustento dele e da esposa durante o ano. Toda dedicação e prevenção é pouco para que a safra dê bons resultados. São 14 hectares destinados ao grão. Aqui na propriedade da família Fronza, o seguro agrícola se tornou prioridade. Tudo porque há 2 safras a família perdeu toda a produção por conta do granizo. Na safra 17 e 18, eu tinha Proagro e perdi tudo. Porque o Proagro só cobre o financiamento e não a lavoura inteira, né? Então o agricultor fica sem recursos depois, né? E ainda eles cobram o juro ainda para variar, né? O senhor perdeu quantos mil reais na época? Em torno de 100 mil mais ou menos, né? Um aprendizado dolorido para a família que há anos se dedica ao plantio de arroz e que em poucos minutos perdeu toda a produção. Uma semana antes da colheita. É uma safra porque uma vez por ano só, a gente não tem outra renda, né? Então daí agora teve que esperar de 2019 para ter alguma coisa de dinheiro para a gente se virar, né? Quem trabalha na agricultura já sabe que esta é uma atividade que envolve alto risco e incerteza, especialmente por conta das adversidades climáticas. Escolhas adequadas podem evitar esse tipo de prejuízo como o do seu Melito e garantir a permanência da família na atividade. Para isso, um dos mecanismos mais importantes para a proteção de toda a produção é, sem dúvidas, o seguro agrícola, que atende todas as atividades, como é o caso do arroz. Hoje a principal cobertura com arroz irrigado é o granizo. E caso o nosso associado tenha algum problema de sinistro nessa cultura, ele vai estar recebendo um valor de indenização integral, sem nenhum tipo de desconto de franquia, o que facilita muito para o agricultor, sendo um processo bem ágil e bem menos burocrático. E no arroz a gente possui coberturas adicionais também, como a variação excessiva de temperatura, que é o quê? Se tiver uma geada muito forte ou um calor excessivo naquela época e devido a isso o arroz não brote como deveria, o associado ele vai estar tendo perda de produtividade e o seguro vai estar cobrindo isso também. Ou até mesmo na questão dos ventos fortes, que hoje assolam bastante a nossa região, principalmente em regiões de Planalto, e acaba tendo uma perda de produtividade bem grande por causa disso. Só no ano passado foram movimentados 2 bilhões de reais em apólices no Brasil. Porém, muitos agricultores ainda resistem a investir na segurança de uma produção, por ter até mesmo muitas dúvidas em relação ao assunto. O seguro varia de acordo com cada cultura. Porque cada uma tem as suas especificações, tem necessidades especiais. Então ela é muito bem trabalhada sobre a necessidade real e o que realmente pode estar acontecendo na lavoura do nosso associado. O governo federal contribui anualmente com um valor para o seguro rural com Plano Safra.
neste ano com R$1 bilhão. O dinheiro é usado para financiar parte da apólice para o agricultor. Na média, o governo arca com 35% deste custo. É a subvenção do seguro, ou seja, você pode estar contratando seguro particular em qualquer seguradora e não tendo nenhum outro tipo de benefício como o Proagro, o governo ele dá um desconto de 30% no valor do prêmio do seguro. Isso facilita muito para o nosso agricultor estar contratando. Como que funciona a forma de pagamento? Ele pode estar indo diretamente na cooperativa, está fazendo a cotação, sendo bem explicado como que funciona todas as coberturas. Após a contratação, é gerado um boleto que pode ser feito em até 2 vezes para ele estar pagando sem nenhum tipo de juros, bem tranquilo. Um valor pequeno se comparar ao tamanho que pode ser o prejuízo. Eu acho que nem 2%, né, do valor que se investe. Né? Pelo menos você tem uma coisa quase que garantida, né? Aí você planta, você tem certeza que pelo menos o tanto do seguro você recebe. Tu paga para não usar, mas... Exatamente. No próximo bloco tem as dicas para fazer o biofertilizante. Adubo natural é um dos mais completos para usar no quintal, horta ou pomar. Queijos de Petrolândia levam 5 premiações no Troféu Brasil. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação. O trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações Cravil. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos de quem se preocupa com o resultado final. Um plantel produtivo e saudável. Rações Cravil. Tecnologia conquistando resultados. O biofertilizante é um dos adubos mais completos. Na horta, no jardim ou no pomar, este fertilizante natural deixa as plantas mais bonitas, saudáveis e vigorosas. Confira agora como fazer o preparo na dica da Epagri. Então tá, pessoal, vamos então para fazer a nossa prática do churume. Então, o primeiro passo é um tambor sem resíduo, né, que já foi conversado. E o segundo passo, então, é o esterco de gado fresquinho, né, coletado no mesmo dia. O próximo passo, então, eu vou pegar a água com uma temperatura de 38 graus para começar a diluição do esterco de gado. Essa é a parte da diluição da água com esterco de gado, que tem que ter uma temperatura de 38 graus para que as bactérias que elas estão no esterco, elas se mantenham vivas. Por isso que não deve ser diluído com água fria. O próximo passo agora é mais um pouquinho de água com uma temperatura de 38 graus e vai ser colocado num balde limpo também, sem resíduos, né? Eu vou começar a fazer a diluição dos produtos que vai no churume. Então, como tem uns produtos mais pesados e uns mais leves, primeiramente eu vou começar diluindo os mais leves sempre. Essa aqui é a cinza peneirada. O próximo produto que eu vou diluir na água é o bórax, calcário. E na sequência, então, eu vou colocar o fosfato natural. Então, esse passo que eu estou fazendo agora é essa diluição dos produtos aqui, para não ficar aquelas bolas dentro que formam embaixo. Então, tem que ser bem diluído
para que depois haja uma melhor mistura também no tambor. Então, feita a diluição dos produtos aqui na água, o próximo passo seria colocar agora aqui no tambor, né, com os produtos todos diluídos. Colocando mais um pouco de água no balde e vamos fazer a diluição do leite e do melado. Esse é o alimento que as bactérias que estão no esterco, elas precisam para se alimentar e depois fazer todo um processo de fermentação do churume. Esse aqui é o melado, e se não tiver melado em casa, você pode colocar o açúcar mascavo também. O processo da alimentação das bactérias é o mesmo. Então, feita a diluição do leite e o melado, vai ser colocado aqui para o biofertilizante, que seria os últimos ingredientes que nós temos aqui para colocar. Feito esse processo de colocado aqui os produtos, a gente vai começar a desmanchar bem o esterco. Então esse é o processo do biofertilizante, que nós chegamos agora num processo final. O que nós vamos precisar fazer agora? Mexer 2 vezes ao dia, amanhã e à tarde, e para que a quantidade de produto que está no fundo do tambor, ele comece a se mexer lá dentro, que daí também vai ajudar na fermentação. Então, passando do processo do começo do biofertilizante, a gente vai mostrar agora esse biofertilizante aqui, que ele já foi feito o processo há 65 dias atrás. Ele está quase pronto para ser colocado nas hortaliças. Então a gente vai dar uma mexida aqui para ver como é que está a fermentação dele. Vocês podem ver que ainda ele está fermentando aqui, ó. Ainda está fermentando. Então esse aqui, ele vai demorar mais um tempinho ainda. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a mexer para diluir essa parte do esterco superior aqui e trazendo os nutrientes de baixo, e a gente tem que sempre mexer bem a parte de baixo para ter uma mistura bem homogênea. Então assim, é um processo que você tem que cuidar. Então esse aqui, a coloração dele hoje, ela está bem esverdeada, né? Está numa coloração muito boa. Esse aqui provavelmente vai mais uns 25 a 30 dias, né? Que agora vai começar a esquentar, para depois a gente começar a utilizá-lo. Aqui nós temos um tambor que está armazenado o biofertilizante, e cada vez que a gente vai ocupar o biofertilizante, o bom é a gente dar uma mexida para a gente mexer bem com os micro-organismos que estão dentro do biofertilizante. Essa é a coloração do biofertilizante. Depois que ele passou a fase de fermentação, ele tem que ficar um verde bem escuro, como está esse aqui, ó. Então, o regador de 10 litros, a gente coloca 2 litros de biofertilizante e completa com água, e aí a gente já vai levar para as hortaliças. Só um detalhe, para você colocar o biofertilizante, não pode ser colocado antes de 8 a 10 dias após o plantio. Uma das coisas que também não pode ser colocado, tem que ter o cuidado de não colocar em cima das folhas aqui, que pelo processo do biofertilizante, pode acabar queimando essas folhas aqui. Então esses cuidados tem que ter na hora de você colocar o biofertilizante. E somente na raiz de cada plantinha deve ser colocado. E uma das coisas também que tem que ficar registrado, você não precisa colocar o biofertilizante mais do que uma vez. Quando ele é bem feitinho, bem fermentado, você só coloca uma vez. E o resultado que nós temos aqui no Cetresma, aqui a gente pode mostrar para vocês, né? A produção é ótima, vale a pena você fazer, que o custo é super baixo e a produção é super boa. A propriedade da família Schmidt, lá de Petrolândia, conseguiu 5 certificados no Prêmio Queijo Brasil, que elege os melhores do país.
Qualidade que deve atrair ainda mais visitantes para o café colonial do sítio, que é recheado dessas delícias. Nas fotos, a cara da felicidade. A Rosângela e o filho Cauê seguram 4 dos 5 certificados conquistados no Prêmio Queijo Brasil, o mais importante de reconhecimento dos queijos artesanais do país. Em 2017 a gente participou, daí era em São Paulo, aí a gente só tinha o queijo azul. Em 2018 também a gente participou em São Paulo, aí tinha só o queijo azul. Primeiro, 2017 foi a medalha de bronze, 2018 foi medalha de prata. Então esse ano aí veio a surpresa dos outros produtos. Neste ano foram 711 queijos de todo o país concorrendo em diferentes categorias, como queijo artesanal tradicional, de leite cru, pasteurizado, maturado e ainda queijos finos. Todos fabricados com leite de vaca, búfala, cabra e ovelha, que é o caso do sítio Rustique. Meu primeiro parmesão, eu ganhei medalha de bronze. O colonial, eu faço há 6 meses, medalha de bronze também. O azul eu mantive o prata. E a ricota eu consegui prata também. E o queijinho, o ouro. A história por trás dos queijos a gente já mostrou aqui no Vale Agrícola. A Rosângela era costureira e o marido Rubens funcionário de um laticínio. Há cerca de 3 anos, eles voltaram para o campo para produzir queijos de ovelha e já com um exemplar de padrão internacional, o queijo azul tipo Roquefort. A gente começou para o nosso consumo próprio, porque como eu não tenho leite de vaca na propriedade, então eu gosto do queijinho, da nata, do iogurte. Então todos esses derivados eu comecei a fazer para mim. Hoje eu já tenho quem faz pedido, eu trabalho eles com pedido, porque são produtos que têm pouca duração, né? A validade vence logo. Então eu atendo pedidos. São 35 ovelhas em lactação, 105 no total. Esta é uma época de reprodução no sítio. Mães e filhotes ficam juntos no pasto. Uma cena de encher os olhos. Todos os queijos premiados estão no café colonial servido pela família. O segredo, segundo a Rosângela, é ter persistência e não ter medo de fazer diferente. É bastante força de vontade de aprender, de inovar e muito trabalho, tá? Mas o trabalho não é aquele trabalho para te sofrer, é um trabalho prazeroso. No próximo bloco, a tradição das vassouras de palha. Seu Edelin Schlesser vai ensinar o passo a passo. Tem a explosão de cores de um jardim lá de Pouso Redondo. As orquídeas são a paixão da Nauzir. E na receita da semana, a falsa mussarela. Com 1 litro de leite, um pouco de mussarela e vários temperos, dá para fazer esta tábua inteira. Fique ligado nesta dica. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. A Eco7 é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Eco7 é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Eco7, sinônimo de longevidade. Qualquer propriedade rural que se preze já teve ou tem uma vassoura de palha.
Cá entre nós, nada melhor para fazer a limpeza. E nós vamos aprender como se faz a fabricação delas com um especialista, seu Edelin Schlesser, lá do bairro Tabuão. Hoje eu vou ensinar como se faz uma vassoura. Tem o cabo, o arame, né? E prego, daí a gente pega a palha e vai enrolando no cabo. Geralmente a gente faz três camadas de palha, né? A gente aperta bem. Aí põe mais uma camada. Na verdade, meu pai fazia vassoura, né? Mas eu nunca aprendi com ele, né? Daí depois eu inventei de fazer vassouras, daí eu acabei desmanchando uma para fazer, né? Daí ela fica assim, ó. Amarrada, né? Daí se corta as palhas, né? E daí ela é prensada, né? Prensada e costurada. Daí tem uma prensa, né? É com 2 parafusos, assim, daí se põe o barbante, né? E daí se costura ela. Realmente eu faço 4 costuras em cada vassoura. Planta a vassoura, né? A vassoura, até eu faço o cabo, né? Eu não perco nada da vassoura. O que eu utilizo a semente, geralmente eu trato para as galinhas, né? E o restante da palha ela vai para adubação, né? E o cabo, geralmente eu tenho eucalipto, alpinos, daí eu mando serrar e faço o mesmo, né? Tem vassoura que dura mais e vassoura que dura menos. Isso é o ponto certo para colher a vassoura? Como é que... Uma é a secagem também. Geralmente muito seca um forno em estufas, né, e coisa, ao sol, né? Ela fica uma vassoura mais seca. Eu seco tudo na sombra, né? Ela não fica tão quebradeira, né? É assim, ó. Aí se solta, né? Isso aqui é a prensa, ó. Aí a vassoura tá pronta para varrer, ó. As infinitas cores das orquídeas ganham os jardins nesta época do ano. E nós fomos conhecer uma moradora de Pouso Redondo que tem paixão por estas flores. E inclusive por lá virou uma questão de saúde. Cultivar uma orquídea é um ato de amor e paciência. Afinal, ela é conhecida por muitos como a flor da alma. E todo cuidado é retribuído pelas lindas folhagens e pelas maravilhosas flores que desabrocham. A Nauzir é apaixonada por elas e há 13 anos tem o cultivo como um verdadeiro hobby. Eu tinha uma tia que ela tinha um pé de orquídea e eu achei muito linda aquelas flores, né? E daí eu me invoquei pela lindeza da flor, né? E daí eu fui atrás, né? Com a floração da primavera, elas ficam ainda mais exuberantes. São tantas cores que é impossível não se apaixonar e tirar um tempo para admirar cada uma das versões. Só aqui no Jardim da Nauzir são dezenas de tipos diferentes de orquídeas, uma mais impressionante que a outra. Em meio a tantas, a agricultora tem suas preferidas. Eu sou apaixonada pela Cymbidium, né? Que é essa aqui, né? Mas a Phalaenopsis também me encanta bastante. Para mantê-las assim lindas e floridas, todo cuidado é pouco. Dona Nauzir sabe bem disso. São anos experimentando, testando formas de fazer com que elas cresçam da maneira mais bela possível. E segundo ela, tem alguns segredinhos. O segredo da orquídea é ter um bom substrato, né? Para manter elas, né?
E eu ponho a casca de ovo, que também ajuda, é uma vitamina, né? E os cuidados dos piolhos, isso, né? E isso que as orquídeas roubam apenas um pequeno tempo da agricultora. Ela, o marido e a filha têm hoje 56 vacas para cuidar. Mas mesmo com a rotina cansativa, ela tira um tempinho para vir até aqui e admirar essa época que é tão linda com as orquídeas. Eu tiro um tempinho ainda todo dia para olhar minhas orquídeas. Depois do serviço da ordenha, né, depois do almoço, sempre eu tiro uma corridinha para ir ver elas. Além das cores, o que também chama a atenção nas orquídeas são os diferentes tamanhos. Eu, por exemplo, tenho 1,72 m de altura e mesmo assim ainda consigo ficar menor do que essa em vídeo. Até eu fico às vezes surpreendida pelo tamanho dos cachos que dão. Em meio a tantos desafios do dia a dia, cada um encontra algo para se distrair. Os amantes de orquídeas e das flores em geral sabem que este carinho tem uma recompensa. A flor é uma verdadeira terapia. Porque eu sofro da depressão, né? E daí isso é uma coisa que daí me alegra um pouco, né? E me distrai. Me distrai, isso é uma coisa que me distrai. Porque é uma coisa que tu vem olhar, daqui a pouco tu tem que ir lá olhar de novo, porque tu não te cansa em ver. Uma paixão para a vida toda. Eu me apaixonei por orquídea pelo motivo da beleza da flor dela. E até enquanto que Deus me permitir na terra, provavelmente eu não vou abandonar elas. A falsa mussarela é uma das receitas que mais faz sucesso na internet, justamente pela praticidade. E hoje a nossa dica é um pouquinho diferente. Como fazer este queijo temperado? Olha aí. Olá! A receita de hoje vai ser queijo caseiro temperado. Um queijo extremamente fácil, rápido de preparar e que dá para servir, olha só que tábua bonita que fica. Dá pra gente fazer uma festinha, para servir final de semana, servir para amigos e até para casa da gente, que aqui tem na versão sem tempero nenhum. Ó, tem o simples e tem o temperado. E olha só tudo que a gente vai conseguir fazer com essa receitinha que nós vamos iniciar agora. Para a receita então vai 1 litro de leite, 200 gramas de manteiga, essa aqui é manteiga que eu mesma faço, 150 gramas de mussarela, 200 gramas de amido de milho, 1 colher de chá cheia de sal e aqui são os temperos que a gente pode variar nessa receita. Aqui eu tenho linguiça colonial bem picadinha, aqui azeitona com pepino e aqui parmesão com um aroma de fumaça, que é um pozinho que dá um gosto de defumado na receita, fica perfeito. Vamos iniciar então, pessoal? Colocar na panela o leite, a manteiga, mussarela, o amido de milho, o sal. O sal eu vou botar 1 colher de chá bem cheia. Agora é só a gente misturar isso aqui tudo. Então, gente, agora nós vamos levar aqui tudo ao fogo, mexendo sempre como se fosse um mingau, alguma coisa assim que você não pode parar porque tem amido de milho. Se parar, vai embolar. Mas assim, ó, isso aqui que vocês estão vendo é a manteiga, tem pedaços do mussarela, tudo isso vai desmanchar, não se preocupem. Tem que ir mexendo constantemente até que a massa fique soltando do fundo e dos lados da panela. Agora estamos chegando no ponto em que a massa solta da panela. Ó, gente, que massa bonita que fica. E ela faz esse tipo de ponto. Aqui é o ponto em que a gente tem que mexer bem. Antes desse ponto, ela parece que vai embolar muito, mas é só mexer que desmancha tudo e ela fica assim, ó. Massa do queijo pronta. Agora tá na hora da gente dividir os sabores. Aqui eu vou fazer um sabor
azeitona com pepino, que já vai sair prontinho para ir para a tábua para servir. Aqui a nossa linguiça colonial, um outro sabor. E aqui nós vamos dar aquele saborzinho defumado com o parmesão e aroma de fumaça. Ele fica escuro assim por causa do aroma de fumaça, gente. Ó. Nós vamos dividir essa massa em 4 porções. Nós vamos fazer uma delas neutra. Para quem não tem essas forminhas de queijo, pode usar esse tipo de pote. Ó, é potinho comum com tampa. Não precisa usar a tampa, tá, gente? É só para mostrar que é um potinho comum. Aqui, esse processo tem que ser super rápido, porque a massa, ela dá ponto muito rápido, ela endurece muito rápido. Aqui já temos o nosso mussarela. Este aqui é o mussarela básico, caseirinho, é o queijo manteiga. Agora nós vamos mexer rapidamente esses aqui, que estão temperados, para colocar na forma. Vai para uma forma. O segundo aqui de linguiça colonial. Os sabores vocês podem escolher diversos, podem fazer com tomate seco, podem fazer com aqui orégano, com vinagrete, podem fazer com o tempero que vocês quiserem ou simplesmente um queijo básico. Aqui eu vou colocar o de linguiça, ajeitando na forma, para que fique um queijo bem bonitinho quando ele esfriar, ele fica com esse formato. E aqui o nosso último que vai para a forma de queijo é o com sabor defumado e parmesão. Rende em torno de 1,2 kg de queijo. O nosso queijo ele tem que ser conservado em geladeira, porque ele sofre um cozimento, mas é um cozimento com mistura e adição de temperos, e ele precisa ficar na geladeira. Ele dura em torno de 1 semana. Por isso que eu indico fazer com sabores, para a gente ter essa variedade e não enjoar. Ele não dura mais do que isso. Não pode ser congelado porque ele leva amido de milho. E o preparo dele no fogo, desde o momento que a gente mistura os ingredientes, cozimento dele em torno de 10 minutos. Agora, a melhor hora, a melhor parte do momento é a degustação. O meu preferido é este aqui, que vai o aroma de fumaça e o queijo parmesão, porque ele fica com um sabor muito parecido com o queijo tipo provolone. Vamos lá, vamos conferir como é que ficou a receita. Uma delícia, gente. Não deixem de fazer, uma receita extremamente simples e deliciosa. Vale a pena. Olha só, que delícia que fica. É isso, Vale Agrícola termina aqui. Aproveite a sua folga e tenha uma semana produtiva de trabalho. A gente se vê no sábado que vem. Até lá!